Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Opinião Sem Pretensão, por aqui Ricardo Almeida. Olha, estamos vivendo uma fase histórica na história desse país, né? É uma fase histórica como nunca vista antes na história desse país, cara. Olha que ao longo da história desse país, tivemos fatos históricos envolvendo corrupção, né? Assim, absurdos, né? E grotescos, né? Macabros, inclusive com a perda de vida de alguns dos envolvidos. O caso do PC Farias, por exemplo, né? Que foi um crime que chocou o Brasil e mostrou, acho que de certa forma, a primeira vez como funcionam os meandros da política, né? Os bastidores da política e principalmente os bastidores da corrupção. Só que se a gente for parar para analisar mais ainda a história do Brasil, o caso do PC Farias é fichinha do que está acontecendo hoje, né? É absurdo. E o que mais me deixa revoltado, e provavelmente você também, e principalmente por quem está acompanhando os fatos políticos aí do nosso país, é que tudo isso que está acontecendo vai acabar em pizza. Você sabe, eu sei, isso vai acabar em pizza. Não vai dar em nada isso aí. Na verdade, para não dizer que não vai dar em nada, vai dar muito pano para manga para quem é criador de conteúdo, para quem trabalha com notícias, né, os canais jornalísticos, a imprensa de uma forma geral. Vai ter muita pauta para cobrir, né, em relação a isso. Mas, de fato, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O máximo que vai acontecer ali são as pessoas que estarem envolvidas terem seus nomes divulgados, né? Nesse caso Master, né? Nesse caso do Banco Master, que realmente é o caso mais marcante de corrupção da história desse país. Vergonhoso, né? É vergonhoso, cara. E o mais triste, como eu falei, volto a falar e repetir incisivamente, que isso não vai dar em nada. Vai acabar em pizza. É muito pano para manga para quem é criador de conteúdo, para quem é imprensa e trabalha cobrindo esse caso, mas não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Você vê aí a maioria dos políticos com o rabo preso também, né? A maioria não fala quase nada desse caso. E todo mundo, enfim, fica quietinho, calado, como se nada estivesse acontecendo. E quem sofre com isso quem sofre com isso é os cofres públicos, né? Já foram desviados financeiramente dinheiro na faixa dos trilhões, né? É impressionante, cara. É inacreditável. Muita gente fala que esse país está quebrado, esse país está na miséria e de certa forma não está, né? Se a gente for parar para analisar mesmo, o Brasil é um país extremamente rico. Eu sou rico, você é rico. Rica ou rico, né? Porque vamos lá, vamos analisar. Já roubaram na casa de trilhões. E de onde está vindo esse dinheiro? Do pagador de impostos, né? Do brasileiro que é pagador de impostos. É daí que está vindo o dinheiro. Ou seja, então o brasileiro, de certa forma, é rico. Porque é impressionante, cara. O que esses caras já roubaram com o rombo aí do Banco Master, com o rombo do INSS. E se a gente voltar um pouco mais na história, o rombo do Petrolão, o rombo do Mensalão. Cara, é impressionante o que se rouba desse país. E agora o negócio está tão escrachado que não se esconde mais de ninguém, né? Estão metendo a mão na cara dura. E o que mais também é absurdo, como eu falei agora, que a grande maioria dos políticos tem o rabo preso, né? Por isso que quase ninguém fala nada. E o mais louco é que a grande maioria deles, ou melhor, todos eles estão vindo para se candidatar a algum cargo público, seja deputado estadual, federal, governador, senador, né? Tem estados que o cara não aparece há 8 anos, senadores que não aparecem há 8 anos no seu estado, e agora, perto das eleições, para renovar aí a sua cadeira de senador, está com força total andando nos interiores do estado de ponta a ponta, atrás de voto. O que interessa para esses caras é o poder, tá? É o poder.
É isso que interessa. Eles querem ter o poder. Porque dinheiro os caras têm, né? Dinheiro os caras têm. Então o que interessa para eles é o poder. Então não interessa esse lance aí de cadeia. O cara tá sendo investigado. Quebra o sigilo telefônico, bancário e tal. No final das contas não vai dar em nada. E cadeia não vai chegar neles. Porque os caras têm muita grana. Tô falando dos que estão envolvidos, tá? Nesses casos de corrupção. Todos eles têm muita grana. Então cadeia para eles estão, de certa forma, cagando e andando pra cadeia, né? O que, de certa forma, mancha a vida deles e a carreira deles, e provavelmente nessa fase agora de campanha, né, de pré-campanha, vamos dizer assim, é o nome deles vinculados aos políticos, dos políticos, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas o que incomoda os políticos nesse momento em que o Brasil vive, onde a Polícia Federal, e vamos bater palma para a Polícia Federal, porque realmente a Polícia Federal tem feito um trabalho espetacular, cara. É um trabalho de inteligência, de investigação incrível. A tecnologia que a Polícia Federal utiliza para quebrar aí os telefones, né? Quebrar a senha dos telefones, investigação aí de redes sociais dos envolvidos é absurdo, cara. É uma tecnologia assim de hackers do bem, né? Os caras utilizam as últimas tecnologias de ponta para fazer quebras de senhas, quebras de conversa, de sigilo, etc e tal, né? Mas o que eu acho também triste, e não só eu, mas provavelmente os policiais federais, eles devem ter também esse pensamento, que os caras estão trabalhando, né? Estão dando duro pra caramba aí, trabalhando, investigando e enfim, fazendo o papel deles com maestria, com profissionalismo, para no final das contas acabar tudo em pizza. Para no final das contas nenhum desses caras irem para a cadeia, né? Então, voltando a dizer em relação aos políticos, o que incomoda eles não é o lance da cadeia, porque eles não vão para a cadeia. O que incomoda os caras é justamente o nome deles vinculados a escândalos de corrupção, principalmente nesse momento de campanha, porque isso aí no final das contas pesa, né? Pesa para eles, né? Ter o nome do Joãozinho do partido XPTYZ vinculado ao esquema do Banco Master, ou ao esquema do INSS, ou ao esquema do, sei lá, seja lá qual for o caso de corrupção. É isso que exatamente incomoda esses caras, porque estão cagando e andando para cadeia, né? Não se prende ninguém nesse país. E falando em cadeia, eu vou trazer aqui uma informação que é interessante, né? Uma observação, na verdade, não é uma informação, uma observação que é interessantíssima, que acredito que 99% dos brasileiros não estão se atentando e não estão observando isso. Se você pegar ao longo da história os casos de corrupção que teve nesse país, que foram milhares, centenas de milhares, não só na presidência, mas também em todos os cargos públicos, né? O único político, e eu não sou a favor dele, tá? Eu não sou a favor dele. Não sou nem de direita, nem de esquerda, não defendo político nenhum. Não defendo político nenhum, não defendo. Mas o único político que na história política e na história de corrupção do país, o único que está preso e está ferrado é o Bolsonaro, né? É o Bolsonaro, é o único que está preso até hoje. Porque o restante, ninguém nesses casos de corrupção, me corrija, você que está assistindo esse vídeo e ouvindo esse vídeo, coloca aqui nos comentários qual é o político que você lembra que está preso ou que foi preso acusado de corrupção, ou de lavagem disso, lavagem de dinheiro, não sei o que, envolvimento com isso, envolvimento com aquilo, tráfico, facção, etc. Tal. Qual é o político que foi preso? Me mostra. Digita aqui nos comentários, mostra pra mim aqui nos comentários. Não tem, cara. Não tem. O máximo que acontece é uma prisão domiciliar, é uma tornozeleira eletrônica, que isso foi inventado agora, recentemente, porque até então não existia, na época do PC Farias não teve isso, né? E o máximo que você consegue, melhor que esses caras conseguem, é ficar nos seus palácios milionários, nos seus castelos milionários presos. O único que realmente está preso, acusado de um crime que não cometeu, é o Jair Messias Bolsonaro. Volto a dizer, não sou a favor dele, tá? Não sou a favor dele. E nem da família dele. Mas é o único que está preso. E de forma injusta, né? Convenhamos. Fez muita besteira? Fez. Falou muita besteira? Falou. No governo dele, ele peitou o sistema e falou muita coisa que não devia? Falou.
errou bastante, né? Mas ele não cometeu nenhum crime ao ponto de estar preso, principalmente numa cadeia, pelo um crime que ele não cometeu. Teve políticos, o lance do caso do Banco Master aí, o Vorkaro está preso agora, né? Mas teve outros que fizeram coisas 10 milhões de vezes pior que o Bolsonaro e hoje estão desfrutando aí dos seus milhões roubados ou, enfim, em algum país aí, algum paraíso fiscal e tal, numa boa, né? Ou foram esquecidos com o tempo, né? Que o povo também esquece. É lamentável, é muito triste saber que tudo isso vai acabar em pizza e que quem sofre, no final das contas, é eu, você e todos nós, pagadores de impostos, né? Lembrando que esse ano é ano de eleição, tá? É ano de eleição, você sabe muito bem. Então verifique aí no seu estado, na sua cidade, se o seu político de estimação não tem um rabo preso aí com algum desses escândalos. Seja aí esses escândalos nacionais ou esses escândalos locais aí do seu estado, do seu município. Ok? Muito obrigado pela audiência de todos. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, as próximas opiniões. Fique bem e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!